Oi pessoal, boa noite. Eu sou a professora Tamara e hoje nós estamos aqui com mais uma disciplina, do curso técnico de operações imobiliárias. Hoje nós vamos falar aí sobre operações imobiliárias, essa é a disciplina desse módulo de vocês. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como vai ser o desenvolvimento dessas aulas, Vocês já tiveram acesso aí ao material de vocês, à apostila, viram que é um material um pouco extenso, Então a gente tenta dar uma enxugadinha, ser um pouquinho mais objetivo aqui na aula, com o objetivo de tirar dúvidas. É uma disciplina muito bacana dentro desse curso, porque ele esclarece bastante dúvidas nossas com relação à prática mesmo do corretor. Ele vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico, de como surgiu esta profissão. Vai falar um pouquinho sobre a legitimidade, então quais são as leis aí que asseguram o corretor, sobre o código de ética, vai falar também sobre as sanções disciplinares, quais são as obrigatoriedades, o que a gente precisa fazer para ter legitimidade da profissão e quais as funções o corretor pode exercer, Essa aula ela é dividida aí em 2 dias por conta da extensão do conteúdo. Então nós vamos estudar hoje e amanhã, então nós teremos aula nesses 2 dias e na quarta-feira nós viremos aqui fazer a nossa avaliação, Então podem fazer as anotações de vocês, no dia da prova vocês podem consultar essas anotações, o material que vocês têm aí de estudo, Fica à vontade para vocês consultarem no momento da prova, beleza? Então nós vamos começar. Para quem está aqui na sala de maneira presencial, fica à vontade para tirar dúvidas, para contribuir. Como é uma disciplina que ela já vem aí quase no final do curso de vocês, muita gente já tem experiência porque já começou o estágio, às vezes tem algo que vivenciou que gostaria de contribuir, pode ficar à vontade para participar. E também para quem está em casa, fica à vontade para participar aí no chat, Pode mandar sua dúvida, sua contribuição, será muito bem-vinda. Então, a gente vai começar aqui a nossa aula, Desculpa aí a voz, minha voz não está 100%. Eu já estou há alguns meses aí com esse probleminha na minha voz e ainda não consegui resolver, Então, a gente vai começar falando um pouquinho, sobre o surgimento dessa profissão. Então, nas 2 últimas décadas, com o início aí de um novo século, então, a partir dos anos 2000, surgiu um novo tipo de trabalhador, que é chamado de prestador de serviços. Então, essa modalidade, esse tipo de atividade desse trabalhador, que é considerado uma atividade terciária, ela tem se expandido por todos os cantos do território brasileiro e é considerado um fenômeno universal, não acontece somente no Brasil, A gente tem aí em vários lugares do mundo essa atividade aí de terciária que acontece. Então, o prestador de serviços. Então, em todos os países, principalmente os mais desenvolvidos, o profissional liberal, ele tem aí se enquadrado como uma atividade prestadora de serviço e é uma das que mais cresce atualmente. Então, este profissional, o profissional liberal, boa noite, ele tem uma formação técnica em determinado ramo ou área do conhecimento que pode ser obtida por um título, por uma graduação ou por um curso técnico. Esse profissional, ele também precisa ser registrado em um conselho de classe ou ordem e pode trabalhar como pessoa física, com vínculo trabalhista ou de maneira autônoma. Então, este tipo de profissional é o que tem movimentado a economia aí atualmente. Dessa forma, o corretor de imóveis, ele se enquadra nesta nova categoria que se chama prestador de serviços. Então, a gente pode falar que o corretor, ele é um prestador de serviços, ele se enquadra como profissional liberal, porque nós sabemos que aí, a partir da legislação que nós temos hoje, nós vamos aprender aqui, que é necessário ter uma formação técnica. Então, por isso que nós estamos aqui realizando esse curso de técnico em transações imobiliárias.
e é um curso que ele tem que ser reconhecido por uma instituição, né? Precisa ser regido aí por uma instituição que tenha a autorização do Ministério da Educação. A gente precisa ter registro em um conselho, né, de classe ou ordem. Então a gente vai aprender nessa aula que a gente precisa estar registrado, não basta somente fazer o curso. A gente precisa, assim que finalizar o curso, fazer o nosso registro ali dentro do nosso conselho, para que a gente possa atuar aí como corretores e movimentar aí o mercado financeiro. Então a gente pode dizer que o corretor de imóveis é chamado de prestador de serviços, ele se enquadra nesta categoria. E aí essa disciplina que nós estamos estudando hoje, que é a disciplina de operações imobiliárias, ela vem, né, para dar subsídios, para dizer o que o corretor precisa fazer, quais são os critérios para que a gente tenha um padrão de qualidade. Então, esse é o objetivo principal deste módulo. E ele também, né, vem nos mostrar o quanto que mostra a evolução dessa profissão e propicia a oportunidade de conhecer as normas de trabalho e de conduta, como eu disse para vocês lá no início. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa profissão, sobre o início, como que ela surgiu, quais são as leis que as regem e trabalhar aí com essas normas de trabalho e de conduta dentro do Código de Ética do Corretor de Imóveis. Então, acima de tudo, a importância de oferecer serviços com princípios e com ética, né? E com capacidade. Esse é o motivo principal do maior exame de proficiência instituído pelo COFES por meio das diversas disciplinas curriculares. Então, vocês já visualizaram, né? Vocês já estão aí na reta final do curso de vocês, faltando uns 3, 4 meses para terminar, mais ou menos isso, né? 2 meses? Opa, estão... Perfeito, então tá pertinho aí de finalizar o curso. Isso. Aqui na sala de aula o pessoal está dizendo que finaliza em agosto. Não sei se as duas turmas estão caminhando juntinhas, porque nós temos turma A e turma B aqui. Então pode ser que tenha uma turma que termine em agosto, a outra termine em setembro, mas a gente está mais ou menos aí nesse mesmo caminho. Então, pessoal, vocês viram aí que dentro de todo esse ano que nós trabalhamos, vocês passaram por diversas disciplinas. E ao final de cada disciplina, a gente fazia uma avaliação. Então, esse é o maior exame de proficiência que a gente chama aqui. Então, quando a gente fala sobre isso, exame de proficiência, são essas diversas disciplinas curriculares que vocês passam e essas provas que vocês vão fazendo ao final de cada disciplina, para que quando concluído o curso de vocês, vocês possam aí se inscrever no conselho de vocês, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Sempre que eu vou trabalhar uma disciplina, eu gosto de narrar um pouquinho como que surgiu, né, esse conteúdo, essa disciplina e essa profissão no caso. Então, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, lá no ano de 1927, surgiu o primeiro sindicato dos corretores de imóveis. Então, significa que um pouquinho antes disso, antes de 1927, já tinha o exercício da profissão. Então, vamos dizer aí que é uma profissão que já está quase centenária, né? Já passou aí dos seus 100 anos, porque se um pouco antes já exercia a profissão e só em 1927 tivemos o primeiro sindicato que começou a organizar essa profissão, então é uma profissão que já tem um bom tempo aí dentro do mercado. Porém, até esse momento, ainda não existia uma legislação específica para ela, tá? Esse sindicato, ele foi organizado e ele promoveu a expansão dos negócios aos seus filiados. Então, ele auxiliou muitos corretores ali que estavam até aquele momento atuando como corretores de imóveis. Esse sindicato, ele foi tão bom para aquele momento, para aquela época, que ele se tornou referência dessa atividade da corretagem para os outros estados aí do nosso país, tá bom? E essa experiência, né, desse sindicato, como eu disse,
foi levado para os outros estados, repetindo-se a boa repercussão no ainda incipiente mercado imobiliário. Então estava tudo muito no início, as pessoas ainda sem saber muito como desenvolver esse trabalho, tá? Até aquele momento, essa atividade, ela era considerada sem importância, né? Já que qualquer pessoa poderia exercê-la. Não existia nenhuma legislação que regia essa profissão dos corretores. Pertencer ao sindicato era uma vantagem, tinha-se benefícios, o sindicato auxiliava, direcionava. Então, quando chegava alguém ali no sindicato, por exemplo, eu gostaria de vender o meu imóvel, ou eu gostaria de comprar o meu imóvel, o sindicato auxiliava, orientava, indicava uma determinada pessoa para fazer aquele trabalho. Mas não existia uma obrigatoriedade legal. Não era obrigatório que todo mundo que quisesse atuar como corretor tivesse que estar ali sindicalizado até aquele momento. Então o sindicato começou a batalhar, os corretores também da época começaram a cobrar e exigir algumas situações, e aí eles conseguiram, né? Lá em 1962, então olha quanto tempo demorou, né? De 1927 até 1962 foi promulgada a Lei número 4.116, dispondo sobre a regulamentação do exercício da profissão de corretor de imóveis. Então, nesse dia 27 de agosto aí, nós tivemos essa promulgação dessa lei, que foi uma grande conquista aí para os corretores. Então, agora os corretores, a partir desse momento, eles tinham uma legislação específica para a sua área de atuação. E até hoje, aí nós temos uma lei, mas não é a mesma. Ela precisou ser promulgada. Isso. Essa foi a primeira lei, tá? Mas a gente vai ver aqui que ela não foi suficiente. Ela precisou ser promulgada e tivemos uma nova lei, tá bom? Então, olha o que a gente vai falar. Nessa primeira lei, ela teve algumas falhas. Ela não foi suficiente, né? Por ser a primeira lei, apesar dos corretores ali estarem, o sindicato está bastante tempo batalhando para ter uma legislação, uma regulamentação, essa lei ela não foi capaz de atender à expansão e às novas características impostas pela atividade, que estava cada vez mais dinâmica. Então, o que aconteceu? Essa lei, né, mesmo tendo ali as suas pequenas falhas, a Lei 4.116 de 1962, ela tornou-se um marco na história do corretor de imóveis. Razão porque o dia 27 de agosto é considerado aí oficialmente o dia do corretor de imóveis. Então a gente tem um dia específico de comemoração aí do corretor. Aqui no CETEPS, por exemplo, todo ano o CETEPS comemora essa data. Eles fazem aí um evento para os corretores. Eu já tive a oportunidade de participar, não sei se vocês já tiveram, né? Mas eu tive já a oportunidade de participar aqui desse evento com vocês, com os alunos, porque é importante, né? A gente celebrar esse momento. Então, se alguém perguntar por que o dia 27 de agosto é o dia do corretor de imóveis, é por conta da primeira lei dos corretores, tá? Então, como eu disse para vocês, essa lei ela não foi suficiente, tinha algumas pequenas falhas. A gente vai falar quais eram, né, essas falhas aí que aconteciam. Então, lá em 1978, surgiu a Lei 6.530, que veio para tirar todas essas falhas e sanar todas essas dúvidas. E ela revogou a lei anterior, porém, ela manteve os direitos dos corretores que já estavam atuando ali sobre a lei anterior. Então, aqueles corretores que atuavam de acordo com a lei 4.116, eles não perderam os seus direitos. Eles continuaram exercendo a sua profissão, porque eles estavam até aquele momento trabalhando de maneira correta. Agora, quem viesse aqui a partir de 78, aí tinha que seguir todas as novas normativas, tá bom? E aí, isso está aqui, né, conforme preceitua o artigo 23 do novo dispositivo legal. Então, lá no artigo 23 desta nova lei está escrito assim:
fica assegurado aos corretores de imóveis inscritos nos termos da Lei números 4.116 de 62, de 27 de agosto de 1962, o exercício da profissão, desde que o requeiram, conforme o que for estabelecido na regulamentação desta lei. Então, não ficou proibido. Já que vocês não estão seguindo o que a nova lei fala, vocês não têm mais o direito de atuar. Não. Eles tiveram, né, o seu direito assegurado, desde que eles estivessem aí de acordo. Então, eles tiveram um tempinho para se regularizar. Eles não perderam os seus direitos. Então, eles ficaram assegurados. E aí, o que ele veio mostrar nesse novo dispositivo legal? O que acontecia na lei anterior, que essa lei atual, né, tinha de diferença? Então, essa ressalva que a lei número 6.530 fez para assegurar os direitos dos corretores de imóveis, ela se justifica pelo teor do seu artigo 2º, que restringe o exercício da profissão quando ela diz assim. Então, na nova lei, no artigo 2º, ela diz o seguinte: o exercício da profissão de corretores de imóveis será permitido ao possuidor de título de técnico em transações imobiliárias. Então, o que significa isso? Que até aquele momento não tinha esse título, técnico em transações imobiliárias. A partir da nova regulamentação da Lei 6.530, ela exigia que a pessoa tivesse esse título. Então, com essa exigência de uma cobrança de um título, ou seja, de uma formação, porque para você ter um título de técnico, você precisava de uma formação. Então, significa que até aquele momento não exigia-se essa formação. Então, com uma formação específica, o corretor poderia cobrar mais direitos, principalmente com relação aos seus honorários, né? Então, para que a gente possa cobrar mais, né, a gente tem que estar mais especialista naquilo. Então, tem agora uma formação específica sendo cobrada aí para os corretores. Então, com esta nova lei, ela resguardou o direito daqueles que já exerciam a atividade de corretor, quando a nova lei criou exigências para o ingresso na profissão. Então, quem estava ingressando precisava aí ser possuidor do título de técnico em transações imobiliárias. Então, dentre essas exigências, está o de que a pessoa, para se inscrever nos conselhos, ela tenha feito um curso de transações imobiliárias, sendo formado por estabelecimento de ensino, reconhecido pelos órgãos educacionais competentes, né? Então, precisa que esse órgão ele seja reconhecido pelo Ministério da Educação. Então, para que a instituição ofereça o curso, ele tem que ser reconhecido pelo Ministério da Educação e ele também tem que ser autorizado pelos conselhos, no nosso caso, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Então, eles analisam, eles vêm aqui na instituição, eles vão verificar os documentos, vão verificar, por exemplo, a matriz curricular, o que está oferecendo nesse curso que eles estejam exigindo que tenha. Então, se tiver algo dentro da instituição que não está de acordo, o curso ele é barrado, não pode ser oferecido. Então, a gente precisa estar de acordo com esses órgãos aí competentes que regulamentam. Tanto o Ministério da Educação quanto os conselhos regionais aí dos corretores, tá? Então, para que se tenha legitimidade para o exercício desta profissão. Então, a profissão só pode ser exercida por pessoas habilitadas junto ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, ou seja, corretores inscritos no SESC, no CRES. Então, os corretores, eles têm que estar aí habilitados nesse conselho, senão ele não pode exercer essa profissão. Nós, por exemplo, nós aqui estamos como estudantes, né? Será que a gente pode exercer já a profissão de corretores pelo momento que nós estamos aí como estudantes? Ainda não. A gente vai ver que a gente pode exercer o estágio, nós podemos ser estagiários de corretores. Vai ter algumas coisas que a gente pode fazer e outras que nós não podemos. Exercer essa profissão ainda não, porque nós ainda não estamos inscritos ali no CRES, tá bom?
Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Tá bom? Isso mesmo. Então, a gente tem aqui alguns órgãos fiscalizadores, né? Então, todas as profissões, elas têm órgãos que fiscalizam essa profissão. Geralmente são 2 órgãos. Ele vai ser um órgão federal, que vai estar lá no Distrito Federal, e nós temos um outro que é regional. Então, cada região, cada estado, ele tem, né? Na verdade, os órgãos federais, eles distribuem essa função aí para cada regional, para que não fique tudo na responsabilidade deles. Então, esses órgãos regionais, eles vão organizar e passar ali só aquelas situações ali em últimas instâncias lá para o federal, tá bom? Então, a gente vai falar primeiro sobre o COFES, que ele é o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, né? Então, esse F aqui vai ser de federal. Então, nessa esfera federal existe esse conselho. Como eu disse para vocês, ele fica localizado lá no Distrito Federal, tá bom? Ele foi criado a partir da sanção da profissão, lá na primeira lei, que era a Lei 4.616, de 62, e ele continuou, ele ficou sendo mantido na nova regulamentação pela Lei 6.530, de 78. O COFES, ele é subordinado ao Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho, né, ele vai organizar o COFES, ele é subordinado, porém o COFES, ele tem autonomia administrativa e financeira. Então, ele não precisa ficar pedindo as coisas para o Ministério do Trabalho, tá? Então, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que nós temos ali as anuidades de pagamento que a gente faz como corretores, existe um dinheiro que entra ali para esses órgãos. Então, eles conseguem contratar, eles conseguem fazer os investimentos necessários ali. Então, ele possui essa autonomia administrativa e financeira. Não precisa ficar pedindo tudo para o Ministério do Trabalho, tá? Então, qual que é o maior papel aí do COFES, esse Conselho Federal? É servir de parâmetro para o consumidor, melhorando sempre a qualidade dos serviços prestados e também a relação dos corretores com a sociedade. Então, o COFES, ele vai determinar para a gente algumas regulamentações que o corretor tem que seguir, e aí se o cliente, né, se o consumidor tiver na dúvida se aquilo está certo, se aquilo está errado, ele vai verificar ali dentro desse órgão se isso está correto ou não. Então, ele serve de parâmetro para o nosso consumidor. Ele está aqui para melhorar a qualidade do serviço do corretor e ele vai trabalhar aí com essa relação dos corretores com a sociedade. O COFES, ele é chamado de órgão máximo da categoria. É ele quem fiscaliza a ação dos corretores e defende a sociedade dos maus profissionais ou dos que exercem a função ilegalmente. Então, se acontecer um caso de uma pessoa exercer a profissão de corretor sem ele ser ali, sem ele estar inscrito em um conselho, o COFES vai fazer essa fiscalização, ele vai verificar. Se tiver um corretor atuando de maneira ilegal, é ele que vai verificar e vai tomar ali as medidas necessárias para resolver, tá bom? Então, é ele que vai fazer esse trabalho de fiscalizar. É claro que ele organiza tudo para que os regionais desenvolvam. E aí, se chegar algo, por exemplo, que foi estabelecido por um regional e o corretor não concordou, por exemplo, com aquela normativa, isso vai para uma segunda instância e aí o COFES que vai determinar se aquele julgamento foi correto ou não foi correto, tá bom? Então, o COFES, ele tem como principal pressuposto agir em benefício ético das partes envolvidas e trabalhar aí a favor da valorização profissional. Então, ele vai buscar essa valorização aí dos corretores. Assim, qualquer irregularidade com algum corretor deve ser denunciada no CRES do Estado correspondente ao conflito.
Então, a gente viu aqui que o COFES, ele vai ser o órgão máximo da categoria. Ele vai fiscalizar os corretores, ele vai verificar essas irregularidades, vai verificar qual que é o CRES correspondente a esse conflito, para ele tomar aí as medidas necessárias. Ele vai servir de parâmetro para o consumidor, vai trabalhar aí para melhorar a qualidade no serviço entre os corretores e a sociedade, e vai sempre buscar trabalhar aí por meio e a favor da valorização do corretor. E aí nós temos o segundo, órgão. Então a gente viu o primeiro, que é o federal, que é o Conselho Federal dos Corretores, o COFES, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, que é o CRES. Aqui no nosso estado é o da 19ª região e ele fica localizado aqui em Cuiabá, tá bom? Ele é chamado de autarquia federal, de pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, ou seja, também tem autonomia administrativa e financeira. Por mais que a gente seja subordinado do COFES, o CRES aqui do nosso estado, ele tem autonomia administrativa e financeira. Ele pode contratar, ele pode demitir, ele pode fazer os investimentos necessários. Ele não precisa ficar pedindo a todo momento lá para o COFES para fazer qualquer situação. Ele tem essa autonomia aí, tá? Não tem fins lucrativos, então as anuidades que são pagas aí pelos corretores é para trabalhar, para devolverem serviço para o corretor. Esse é o objetivo, tá? Essa nona região aí é a nossa. É a nossa. Se você sair daqui, se o corretor sair daqui para outra região, sei lá, for outra região, válido, ele pode trabalhar por um momento, ele tem que transferir uma coisa. Ele precisa informar para o CRES do local que ele quer atuar. Vamos supor que você mora aqui em Mato Grosso, mas você também vai fazer sempre viagens, sei lá, para São Paulo. E aí você vai atuar como corretor aqui em Mato Grosso, mas você também quer atuar como corretor lá em São Paulo, porque você tem o curso de técnico em transações imobiliárias. Você pode? Sim. Você vai ter que entrar em contato ali com o CRES daquela região para que você esteja ali dentro daquele CRES também. Então você vai ter que estar inscrito nos dois CRESs, o daqui de Mato Grosso e o de lá de São Paulo. Isso, 2 anuidades. Vai pagar talvez, pode ser que tenha um valor diferenciado, a gente não sabe, pode ser que tenha algum benefício. Vai ficar só lá e aí você encerra o seu aqui. Tudo tem que ser sempre informado. Eu posso me credenciar em todas as federação ou não? Pode, mas é o mesmo procedimento. Tem que pagar. Isso, aí você vai pensar assim, né? Será que isso vai ser vantajoso? Você vai conseguir atuar no Brasil inteiro? É importante você verificar e validar isso. Se você vai conseguir trabalhar no Brasil todo, né? Você vai ter essa dinâmica. Mas eu acredito que esse pessoal, por exemplo, trabalha com venda de fazenda, os caras difíceis, né? Caso que, tipo, lá vai vender uma fazenda do Pará, depois vai vender uma fazenda em São Paulo, e ela tá péssima. Sim, sim. Com certeza, vai ser só na região dele. É algo assim. Exatamente, ou ele pode pegar parcerias, pode formar parcerias ali com alguma imobiliária que vai estar inscrita naquele local, e às vezes ele recebe uma bonificação, né? Pode ser que ele firme parcerias, mas ele precisa, se ele vai atuar em outra localidade, ele precisa ter o registro ali naquele conselho daquele outro local. A gente sabe que às vezes acontecem algumas situações, né? Mas ele precisa, tá bom? Então, o nosso CRES aqui do nosso estado fica localizado aqui em Cuiabá. Então, o CRES aqui, ele exerce, né, funções normativas, fiscalizadoras, disciplinares. Então, se precisar disciplinar o corretor, ele vai disciplinar, deliberativa, vai tomar decisões, administrativa e supervisora de toda a classe dos corretores de imóveis. E a gente tem o conceito, né, de corretagem.
Então, o corretor, quando a gente vai pesquisar, né, a gente vai analisar o que está escrito ali, o que é a função do corretor, ele é uma pessoa que atua como intermediário entre vendedores e compradores de imóveis. Então, ele é um intermediário ali na compra e venda de imóveis, tá? No dicionário, inclusive, está dizendo que é em troca de comissão. E é isso mesmo. Mas será que é só isso que o corretor faz? Vai intermediar, comprou e vendeu, recebi e acabou? Não, tem muita coisa, né? Então, esse corretor, ele vai ali, ele tem uma missão, que é transformar a vida das pessoas por meio da concretização de sonhos. Então, quando a gente trabalha, atua como corretor, a gente tem essa experiência, né? Daquela pessoa que está comprando seu primeiro imóvel, ou daquela família que está se desfazendo daquele imóvel que já está há muitos anos dentro daquela família, tem uma história ali de vida. Então, não é só uma coisa que você está vendendo. Então, tem muito sentido, né? A gente trabalhar aí com essa missão de transformação da vida das pessoas. Então, os corretores têm essa missão de proporcionar aos clientes a melhor experiência na compra ou venda de um imóvel. O corretor de imóveis, ele deve aí deveres fiduciários àquele que o corretor presta serviços como cliente. Ele deve garantir a negociação no melhor interesse do cliente e sempre manter o cliente comprador ciente de qualquer nova informação que possa ajudar a tomar uma decisão sólida. Pessoal, então é muito importante que no momento em que vocês estiverem atuando já como corretores, que vocês deixem aí o cliente ciente de toda a situação. Então, não deixa para falar para o cliente depois que já aconteceu. Aí depois que finalizou a venda, que eu vou informar, às vezes, alguma situação no imóvel, que ele está com alguma dívida, ou que ele está com algum problema na infraestrutura, enfim. Mesmo que seja... Pode falar. Porque você fica falando, eu queria perguntar. Nesse sentido, se o cliente assinou um contrato, a gente já mandou para ele assinou. Aí ele falou, por exemplo, numa sexta-feira, que até se não assinasse até meio-dia, se o outro que ia comprar não assinasse, não pagasse até meio-dia, que a gente ia cancelar. Que ele não queria mais vender o apartamento. Beleza. Só que aconteceu, ele mora em outro país, então deu um fuso horário. Quem estava comprando não percebeu isso, assinou o contrato, pagou a primeira parcela. Quando chegou aqui pra gente, a gente foi avisar para o cliente na segunda. Ele já tinha vendido para outro. Ela se sentiu meio que lesada, porque quem estava vendendo, entendeu? Ela se sentiu lesada porque ela falou, mas eu falei para você que não fosse ter meio-dia, eu não queria. E aí, como que a gente prossegue nesse caso, assim? Porque tem um pouco de razão ela, mas o outro também tinha, e a gente estava no meio disso, que acaba sempre que fica mal, que fica de ruim, que é incompetente, digamos assim, é o corretor. O corretor. E a gente fez, simplesmente nós cumprimos o nosso papel. Sim. Né? Fizemos tudo o procedimento, tudo certinho. Ela sabia desde o início que a pessoa não morava aqui? Sim. Ela conheceu, são os franceses. Conhecia a pessoa. Uhum. Então, assim, só para contextualizar para o pessoal que está em casa, porque senão eles não escutam, né? Eles vão ficar meio perdidos no que a gente está falando. Aqui na sala a colega contribuiu que ela está trabalhando já numa corretora, né, como estagiária. Aconteceu uma situação lá de um cliente determinar que se a pessoa não assinasse, não fizesse o pagamento até um determinado horário daquele dia, que ela não iria mais fazer a venda. Mas pelo fato do cliente comprador não morar no Brasil e ter um fuso horário diferente, para ele estava dentro do prazo, né? Ele estava no dia correspondente, no horário correspondente, porque lá ele está num outro fuso. Acho que tudo isso é uma questão de conversa. A gente entende que a pessoa que está aqui, às vezes vai passar por um momento de... Às vezes ela estava precisando daquele dinheiro para aquele momento, talvez para pagar uma dívida, né? Mas a pessoa precisa... A gente tem que trabalhar com a nossa questão de conversar e explicar o que aconteceu para a pessoa. Se no caso a pessoa não quiser, então que ela devolva e cancele o contrato.
Mas eu acho que tudo é uma questão de conversa e explicar. Porque o outro cliente que está lá no outro país, ele não está errado, né? Ele não está errado porque dentro lá da onde ele está, na localização dele, ele ainda está no momento, no prazo, enfim. A não ser que tivesse muito específico, horário de Cuiabá. Aí, se não estava escrito assim, horário de Cuiabá, aí não tem muita discussão, né? Porque se tivesse só escrito dia, horário, pronto, a pessoa tá andar. Mas foi um dia assim muito intenso no trabalho, foi um dia de formatura na escola. Então eu saí da escola, já era 9 horas da noite. Aí eu saí da escola, passei no local, jantei, dananã, vou chegar em casa até meia-noite, eu mando, né? Tá tudo certo. Cheguei em casa, tomei um banho, liguei o computador, já era umas 11 e pouco da noite. Entrei no site, na hora de submeter o projeto estava fechado, porque era horário de Brasília. Mas lá não estava escrito o horário de Brasília. Lá estava escrito até 0 horas. Aí eu mandei um e-mail, peguei o site, mandei um e-mail, tirei um print do que estava escrito, falei, eu moro em Cuiabá. Aqui em Cuiabá agora são tantas horas. E expliquei a minha situação, porque eu não havia enviado mais cedo. E eles aceitaram. Então eu acho que tudo tem que ser algo muito bem explicadinho. E aí, como teve essa situação, é algo que a gente tem que colocar. Se ela queria explicitamente, então tem que estar escrito lá no contrato, que é horário de Cuiabá, horário de Brasília, porque se a pessoa, eu quero que seja até às 14 horas. Se a pessoa não mora em Cuiabá, mora em outro local, vai fazer diferença. Se cancelar o contrato, tem 10% do valor do, né, que a gente Sim. distrata. Aí ela não queria, Não. Né, aí ficou aquela coisa, não, mas eu falei, né, o fulano chegou, aí ficou com aquele... Porque você fez a venda. Aí se ela resolveu desistir da venda, ela precisa pagar pelo seu trabalho, porque você trabalhou e você fez a venda foi concluída. Então ela teria que pagar pelo serviço. Uhum. Gente, quando você pega um imóvel para vender, a pessoa que está vendendo te dá uma procuração, alguma coisa do tipo? Uma procuração não. A gente vai falar isso aqui um pouquinho mais pra frente. Mas quando você faz... Aí pode ser o seu conselho, se você tiver a gestão dele, né? Por exemplo, quando a gente... Posso dar? Pode. Quando eu pego, por exemplo, para precificar o imóvel, para saber que valor, eu estudei aquele imóvel, metro quadrado, eu sei que lá. Aí eu vou mostrar o estudo, apresentar para o meu cliente aquele estudo. Aí você sabe, ok, gente, gostei, vamos fechar negócio. Eu faço ele assinar um termo comigo, ele tem 6 meses, para que eu fique responsável pelo imóvel dele. Mas isso não quer dizer que só eu posso vender. Você pode, ela pode, todo mundo pode. Porém, vocês vão recorrer a mim, porque eu tenho a chave, eu tenho a entrada, acesso, porque eu vou estar acompanhando, é como se fosse um filho. Eu estou cuidando daquele imóvel dele, né? Então, eu vou cuidar, melhor ter todo 50-50. E assim, né? se você... Sim, porque olha só, existe uma ética profissional, entendeu? Se eu vejo que ele chegou com um cliente, eu tenho um imóvel, a gente já conversa. Se você for corretor de imóveis, né? Sim, se ele for corretor, mas às vezes, por exemplo, eu tenho, não sei se o professor assim pode falar. Pode, fica à vontade. Tem muitos parceiros, por exemplo, zelador de prédio, entendeu? Às vezes ele fala, olha, isso tem um apartamento tal, entendeu? Então a gente, você é zelador do prédio? Não. Então a gente dá uma porcentagem, a gente dá uma porcentagem para esse zelador, porque ele indicou. Então, não sei se isso é correto ou não, mas assim, nós precisamos valorizar também as pessoas, porque senão, daqui a pouco aquele que dá, aquele que agrada mais, ele vai para ele. Às vezes você pode dar, se a pessoa bebe um vinho, um presente, entendeu? Você pode agradecer, é uma forma de gratidão. Uma gratificação, né? Uma gratificação não tem problema. Não pode a pessoa atuar como corretora, ela não pode. Mas uma gratificação não tem problema. Até existe, eu vejo algumas vezes, algumas imobiliárias mesmo, indique e ganhe. E aí ela dá uma gratificação ali para o cliente que indicou. Você vai ganhar uma prestação de graça, você vai ganhar tantos reais, enfim.
você ganha alguma coisa. Ele pode dar uma gratificação, né? Mas ele não pode atuar como corretor. Sobre essa questão do contrato, existe, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, a venda com exclusividade. Ela é prevista, tá? Então, se você fizer um contrato com o seu cliente e você colocar lá que a venda é com exclusividade, só você pode vender. Outra pessoa não pode vender, tá? Agora, se você só fez o contrato e não colocou com exclusividade, qualquer pessoa pode fazer a venda. E aí, vocês trabalham aí dessa maneira. O cara está ganhando não dá utilidade. É algo que é conversado, mas pode. Mas pode, é previsto. A não ser que ele seja amigo do comprador, eu vou dar preferência a você. Aí ele pega, eu pego a assinatura do cliente e jogo no site, ó. Quem vender, taxa aqui. 50% você pagou. Mas assim, olha só, quando você mostra um trabalho para um cliente, não pode ser mais um no mercado, todo mundo faz, todo mundo fez, mas quando você mostra um estudo para ele, você apresenta, leva ele na sua imobiliária, né, onde você trabalha, que seja na sua casa, onde você, e mostra para ele, olha, eu precifiquei isso aqui, Mas se tem ele os não imóveis assinar, tal, se ele não assinar, não vai dar. Sim, mas o que você vai fazer levando ele lá? Fazer ele assinar. Exatamente, você vai convencer. Exatamente, você vai trabalhar com convencimento. Exatamente, porque isso pode acontecer, de você ir lá, batalhar, fazer tudo, e aí chega uma outra pessoa e fez a venda. Então tem isso sim, é previsto, tá? A gente vai mostrar agorinha pra vocês. Temos aqui ainda, como que tá o chat aí, tá tudo bem? Então, só teve um questionamento aqui sobre fins lucrativos do PS, sendo que o aluno disse que pessoa que tem até briga pela presidência e tal. Tem mesmo, né? Como eu disse, né, gente? Aqui tá escrito que é sem fins lucrativos, né? Mas a gente sabe que isso acontece em todo lugar, né? Que vai ter esses cargos aí comissionados, que vai ter alguma situação que às vezes pode acontecer. Mas dentro do que é correto, é previsto, é sem fins lucrativos mesmo. Obrigada aí pela contribuição, quem mandou no chat. Funções do corretor de imóveis. Então, a gente tem aqui algumas funções, né? Então, o corretor, ele domina... Oi? Só uma colocação, quando ela falou lá sobre o zelador, ele pode ganhar uma gratificação, mas não atuar, porque já deu até prisão. Isso. E zelador indo buscar um apartamento e chega na hora. Exatamente, exatamente. Exatamente. A colega contribuiu aqui com a gente que às vezes firma algumas parcerias, né? E aí ela dá uma gratificação para aquela pessoa que fez uma indicação de uma venda. Porque assim, a pessoa fazer uma indicação de uma venda para mim e eu ir lá e dar um presente, uma gratificação, ótimo, é sua escolha. Você tem o direito de dar ou não, é uma gratificação que você escolheu. Mas a pessoa não pode atuar como o corretor, ela não pode intermediar, ela não pode divulgar, tá? Por exemplo, tem um apartamento para vender, ela pode falar algo para você, que tem um cliente, uma pessoa interessada em comprar, alguma coisa assim, pode fazer uma indicação. Mas ela não pode atuar como corretor, tá? Isso é previsto no código aqui dos corretores, tá bom? Então, os corretores dominam as técnicas e as etapas de uma transação imobiliária. Eles acompanham o mercado, prospectam imóveis. Então, esse trabalho de ir lá, e buscar saber quem é que está vendendo seus imóveis. E também os possíveis compradores. Então, a gente tem mesmo que buscar, ver quem é que está interessado em comprar os imóveis. Aonde que eu vou procurar essas pessoas? Geralmente vai ser nos condomínios aí que estão saindo, nesses lançamentos aí de empreendimentos. A gente vai prospectar tanto os imóveis quanto os compradores. Ele conhece, auxilia, conhece o imóvel, então não dá para fazer uma venda sem conhecer, tá? Auxilia para que ocorra o encontro entre os interessados, sempre de maneira a satisfazer ambas as partes. Então a gente tem que pensar tanto no cliente ali que te contratou para vender e também no cliente que está comprando. Ele guia as visitas aos imóveis, ele faz as avaliações e os registros, aponta as escrituras, certidões e contratos.
e cuida da burocracia aí que poucos entendem, que são muitas etapas dentro de uma venda de um imóvel. Ele pesquisa, analisa, ele faz estimativa. Então a colega contribuiu aqui na sala, né? Um cliente ali, vendedor, ele vem e chama você para vender o imóvel. E aí você vai lá, conhece aquele imóvel, verifica, mostra para ele, faz a estimativa de quanto que vale o imóvel. Às vezes o cliente estava com preço bem abaixo do mercado ou muito superior e você vai mostrar para ele, olha, como é que está o mercado financeiro nesse momento. Então tudo isso faz parte aqui do trabalho do corretor. Então essa é a profissão capaz de dizer se determinado momento é favorável ou não para vender ou para comprar um imóvel. Então o corretor ele vai ter aí essa noção, ele vai conseguir dizer essas situações aí. Então o corretor ele é o profissional encarregado de intermediar as negociações de compra, venda, locação e permuta de imóveis residenciais e comerciais. A sua missão é oferecer suporte ao cliente do início à conclusão da transação imobiliária. Então, desde que iniciou até finalizar aí todo esse trabalho, tá? Depende, depois que finalizou ali com o cliente, assinou os contratos, fez o pagamento, encerrou ali o trabalho do corretor. Aí depende, né, por exemplo, muitas vezes o cara que saiu da casa não pagou muito, ficou atrasado aí, só o corretor também. Aí, Mas só entrega quando está só esse levantamento, né? Isso, quando está tudo finalizado. Inclusive, se o imóvel tiver com muitas dívidas, é provável que ele nem seja aprovado ali, se for um financiamento. Ele não aprova se ele tiver com dívidas. Primeiramente tem que ser quitadas as dívidas para depois o financiamento ser aprovado. A não ser que a pessoa compre à vista, né? Aí não vai ter essa situação de verificar essa questão das dívidas. Então é importante. Mas mesmo assim, esse daí foi à vista, pronto. Aham. Mas mesmo assim a gente fez Todo o levantamento. condomínio, água, luz, Perfeito. tudo para zerar, Para entregar tudo para o cliente, exatamente. Inclusive nessas situações, né, da energia elétrica, hoje, né, já temos essa condição de que a pessoa coloca no seu nome, né, então a dívida não fica ali no imóvel mais, ela vai com a pessoa, Vai lá e né? coloca, pede uma nova você. Exatamente. As outras coisas não dá, né, tem a água, por exemplo, ainda é ali no nome do dono, né? PTU pode passar 10 anos no caso. Exatamente. Então, o corretor de imóveis, a gente viu aqui que é uma profissão regulamentada no Brasil desde 1962 e para exercê-la são obrigatórios o ensino médio completo e o registro no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Então, a gente precisa ter ali, no mínimo, o ensino médio completo para que a gente possa fazer um curso técnico. Porque a gente não pode, né, fazer um curso técnico se a gente não tiver o ensino médio completo. É uma das regras. Então, para obter esse registro, existem 3 caminhos de formação disponíveis que eu vou falar aqui para vocês. O primeiro é o que nós estamos fazendo, que é cursando técnico em transações imobiliárias, TTI, que tem uma duração média aí de 1 ano. O segundo e o terceiro são 2 cursos de nível superior. O primeiro é o superior em gestão, em tecnologia de gestão imobiliária, que vai ter uma duração aproximada de 2 anos. E o terceiro é o curso de bacharelado em ciências imobiliárias ou negócios imobiliários, que tem uma duração média de 4 anos. Qual que é a diferença, pessoal? Aqui no curso técnico, a gente tem acesso a algumas disciplinas e a gente pode atuar como corretor em algumas modalidades. Tanto no curso de gestão, quanto no curso de ciências imobiliárias, aqui no bacharel, a gente, pelo fato de ter mais tempo de curso, né, 2 anos, 4 anos, a gente vai ter acesso a mais disciplinas. Por exemplo, se você fizer um curso de gestão imobiliária, quando você finalizar o seu curso e for lá e fazer o seu registro no CRES, você já pode atuar como avaliador e perito, por exemplo.
Se eu quiser, depois que eu terminar o meu curso de técnico em transações imobiliárias, atuar como avaliador de imóveis, eu preciso fazer um curso de avaliador. Aqui no CETEPS, por exemplo, ele oferece o curso de avaliador e perito. Tem que ter o curso de avaliador ou ter tido essa disciplina aqui. No nosso caso, no curso de TTI, não tem. É um curso à parte. Ele tem duração mais ou menos de 4 meses? 4 meses. E ele é um curso, gente, que ele vai incluir, inclusive, até, se não me engano, ele tem TCC para fazer. Né? Você precisa entregar ali um documento de certificação para você fazer, você também faz o estágio, tem que verificar, tem aulas, então é um curso bem completo, que você teria acesso nessas outras modalidades. Mas isso fica para aquelas pessoas que quiserem atuar como avaliadores também, tá? Para você, como corretor, somente fazer uma estimativa aqui para o cliente, tudo bem. Mas para você fazer um parecer, você precisa ter o registro de avaliador, senão você não pode fazer um parecer, tá bom? Então esses são os caminhos, tá? Após a formação e o registro no Cresce, além de habilitado a vender, comprar, locar, o corretor poderá também captar imóveis a serem negociados, averiguar e providenciar documentação imobiliária, efetuar avaliação de imóveis no mercado, controlar carteiras imobiliárias. Pode também trabalhar em consultoras e ser responsável pela administração de condomínios. Tudo isso vai depender da formação. Então, aquelas pessoas ali que fizeram o curso de gestão ou o curso de bacharel, eles já vão vir com tudo isso. Agora, se você, como nós estamos fazendo só o TTI, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com administração de condomínios, eu vou precisar fazer um curso ali dentro de administração de condomínios, e aí eu posso atuar também, tá bom? Tudo isso vai depender do que você quer fazer ali na frente. Também há a possibilidade do corretor se especializar em um segmento, por exemplo, focar em imóveis rurais, imóveis para quem tem animais de estimação, locação de fazendas, locação para sociedades comerciais, lançamentos de empreendimentos, entre outros. Então você pode ser especialista ali e atuar somente em um segmento, ou atuar em todos. Vai ficar a critério aí do corretor. Ver todas as possibilidades. Quanto mais vender, melhor, né? Mas é quando a gente fica especialista até no posicionamento na região, você começa a entender sobre aquela região, a pessoa te procura. Exatamente. Às vezes atirar para muito lado não é tão legal, porque você acaba que faz tudo e não faz nada. As pessoas, elas ficam conhecidas, né, pelo aquele segmento que ela trabalha. Isso, exatamente. Então, o mercado, ele dá preferência aí aos profissionais, com perfil comunicativo, é o que vocês falaram aqui na sala. Você tem que levar o cliente lá no seu escritório, você tem que convencer ele que você é o melhor corretor para fazer a venda do imóvel dele, tá? Ser persuasivo, que sejam pacientes e resilientes, com habilidade em vendas, saibam construir e manter a sua rede de contatos. Ah, eu concluí a minha venda, nunca mais vou olhar para esse cliente? Não, gente, mantenha a sua rede de contatos. É como a colega colocou aqui na sala. Ele vai te indicar para outras pessoas, futuramente ele pode querer fazer uma nova compra, uma nova venda, ele vai buscar você, tá? Então, que dominem também os aspectos financeiros e legais envolvidos nas transações, estejam atentos às tendências e necessidades do mercado e sejam autoconfiantes. E aí a gente vem aqui com uma fala do novo Código Civil Brasileiro, que é a Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, uma lei aí bem recente, né? Mais ou menos 20 anos, que ele traz um capítulo dedicado à corretagem, estabelecendo as regras de obediência obrigatória aos corretores de imóveis dos artigos 722 a 729. Então, são artigos aí bem curtinhos, eu trouxe para vocês, para que a gente possa conhecer esses artigos sobre o que eles tratam, tá? Então, para a gente ser bem objetivo, nós vamos passar por eles aqui bem rapidinho. Então, além de prever os benefícios, especialmente aqueles ligados aos pagamentos de honorários, esses artigos do novo Código Civil Brasileiro
são tão importantes que devem ser leitura obrigatória de todo profissional da intermediação imobiliária. Então a gente tem o artigo, na hora que a gente vai lá no Código Civil, né, do jeitinho que ele está escrito. E se você pesquisar, por exemplo, na internet, quais que são as interpretações, ele vem também, né, com as jurisprudências, com as explicações, com as orientações de como que vem, se você ficar na dúvida. Porque às vezes a gente lê o artigo assim na íntegra, a gente fica, nossa, não entendi direito o que é que estava falando aqui. Então vocês podem pesquisar, que tem vários artigos mesmo falando a respeito dele. Então aqui, por exemplo, no artigo 722, ele fala sobre, pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra, em virtude de mandato de prestação de serviço ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda ou mais negócios conforme as instruções recebidas. Então ele está dizendo que o corretor ele pode ir lá fazer a venda do outro, mesmo que ele não tenha ligação nenhuma com essa pessoa. Ah, não tenho contato nenhum, não conheço, mas eu posso fazer a venda. Então ele está falando esse tipo de interpretação, tá? Lá no 723, ele fala que o corretor ele é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Então, qualquer informação nova que surgir, o corretor ele tem a obrigatoriedade de informar para o seu cliente, qualquer situação nova que acontecer. No 724, ele vai tratar da remuneração do corretor. Ele fala que o corretor, se não estiver fixado em lei, então a gente hoje atualmente não tem uma lei específica falando sobre o salário do corretor. O corretor, por exemplo, não tem um salário base, tá? Nem ajustadas entre as partes, então isso aqui é importante. Se tiver ajustado quanto que o corretor vai receber, pronto, é o que está ajustado ali, tá? Será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Então, geralmente o Cresce aqui da nossa região, por exemplo, eles fizeram uma ata de reunião onde coloca ali todos os valores, como que o corretor deve atuar nas suas cobranças. Uma tabela de horários mínimos a serem cobrados. Então, aqui na nossa região e nas outras também tem, tá? Então, se foi ajustada, ó, ele frisa isso aqui, ajustado entre as partes. Quer dizer que, no contrato, se você, por exemplo, ajustou com o seu cliente um valor que está a mais do que está ali dentro da tabela, por exemplo, de honorários mínimos, não tem problema nenhum, porque isso foi ajustado e ambas as partes concordaram com isso, tá? Então, aqui nesse artigo ele vai falar a respeito da remuneração. No 725 também fala, né, a respeito da remuneração, e ele fala a respeito aí de utilizar os usos locais. No 726 e 727, ele vai falar da opção de venda, que a gente começou aqui, conversou um pouquinho. Se vai ser uma venda com ou sem exclusividade e de acordo com o prazo do contrato. Então, no 726 fala sobre a venda com exclusividade ou não. Então, isso é previsto em lei. Se você fizer lá no seu contrato, marcou lá com exclusividade, o cliente assinou, tá tudo certo, só você pode vender, tá bom? E você tem que colocar o prazo. Se você estabelecer lá que é 3 meses, em 3 meses só você pode vender. 6 meses só você pode vender, tá bom? Professora, gestão e exclusividade são as mesmas coisas? Não, não é a mesma coisa. Explica pra mim a diferença. A exclusividade, só aquele corredor pode fazer a venda. A gestão é como a pessoa que vai organizar, vai gerir aquela venda, tá bom? Então, não significa que é somente ele que faça. É legal a gente fazer exclusividade, porque senão você fica com aquele imóvel só no bolso, só você fica desesperado para vender. O legal é você dividir com o outro, fala com o outro, fala com o outro, fala com o outro, que todo mundo ganha. Foi o que eu vendi meu imóvel há 2 anos atrás. O corretor foi lá, Joel, pô, eu sou responsável. Eu tenho Um grupo de... 15 e 25 corretores. Vendi minha casa e vendi. Pronto. Exatamente. Isso, e aí eles fizeram ali um acordo. Né? E acaba... Eu falo isso porque a nossa imobiliária, a gente tem a gestão. Sim. A gente faz os trabalhos com imóveis, tudo pode ter problema, mas o que é nosso, o filho é diferente. Sim. Né? A gente está ali cuidando, então o filho tem pai, digamos. E a gente trabalha
Perfeito, é isso mesmo. Então tem essa diferença, tá? De ser o responsável, que ele vai compartilhar ali com os outros corretores. É como se fosse o trabalho da imobiliária. Agora, quem fez toda a negociação foi ele. Sim. Tipo, deu um problema, Ele é o responsável. É com ele que você vai falar. o cara não transferiu o nome dele, pô. Não tá meu nome aqui, mano. Isso mesmo. Ele que é o responsável, ele que vai ter que te dar a devolutiva, porque foi com ele que você negociou. No artigo 728, ele vai falar que se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo se tiver algum ajuste em contrário. Fiz um ajuste lá no contrato assim, é diferente. Então, por exemplo, a colega disse que lá na imobiliária que ela está trabalhando como estagiária, tem essa questão da gestão dos imóveis. Se por acaso a imobiliária colocar lá, pra gente é 60%, para vocês é 40%, concordou, tá concordado. Agora, se não tiver previsto, é partes iguais para todo mundo, ok? E no último artigo, no 729, ele fala dos preceitos sobre a corretagem constante deste código, não excluem a aplicação de outras normas da legislação especial. Então, se por acaso aqui na nossa região tiver alguma lei específica, aí a gente tem que seguir o que aqui na nossa região fala, tá? Mas geralmente o que acontece? Os CRECs, eles seguem o que o COFES, o federal, manda. É muito difícil um único local ir lá e falar, não, a gente vai fazer diferente, com a gente vai ser assim, tá? Geralmente eles seguem o que aquele órgão federal institui e o órgão federal segue aqui essas regras, beleza? Ok, vamos então continuar. Tem alguma coisa aí do chat? Aqui a gente vai falar, pessoal, sobre o momento, né, do estágio. Então aqui a gente vai falar que o corretor, ele pode tirar uma carteira provisória. Então a palavrinha que eu usei aqui, você pode, não significa que você é obrigado, tá? Você pode. Quando que você pode? Se você quiser, eu quero ter a minha carteirinha provisória de corretor, ou se lá na imobiliária, por exemplo, que você está fazendo estágio, eles exigem por uma forma de identificação. Então, se lá é uma obrigatoriedade, você está seguindo aquele estabelecimento, então é legal você ir lá e fazer sua carteirinha. Mas não é obrigatório, tá? Eu estou no curso, eu preciso ter a carteirinha de estagiário? Não é obrigatório. Então, após a conclusão do curso, né, de técnico em transações imobiliárias, você recebe a carteira definitiva após a apresentação do certificado do curso e comprovação de estágio para o CRECE. Então, no artigo 1º da Lei 6.530 diz: o exercício da profissão do corretor de imóveis em todo o território nacional somente será permitido ao possuidor de título em técnico em transações imobiliárias, inscrito no Conselho Regional dos Corretores e de Imóveis da jurisdição, do CRECE. Qual que é o primeiro passo, né? Qualquer cidadão, ele pode se tornar um corretor de imóveis, se tiver o registro no CRECE. Esse procedimento é necessário porque o trabalho sem o registro oficial é considerado crime, de acordo com a Constituição brasileira. Nossa colega contribuiu com isso aqui, né, na sala de aula, que teve uma pessoa aí, um zelador, que atuou lá como corretor, estava mostrando os apartamentos dentro do condomínio, fazendo a venda, atuando como corretor. Então, isso é considerado crime, não pode. Ele pode fazer uma indicação, é diferente de fazer a venda. O CRECE, ele não oferece nenhum curso, mas muitas outras instituições o fazem. Os cursos podem ser desenvolvidos pessoalmente ou à distância, então a gente tem um grupo que está aqui presencial, outros estão acompanhando essa aula aí online. E para garantir a validade e a qualidade do curso escolhido, recomenda-se uma verificação. Se ele é regularizado pelo CRECE,
Então, se o Cresce está ali regularizando o curso, então tem uma periodicidade, o Cresce ele visita os locais para verificar como que está o curso, como que está acontecendo, se está sendo organizado e estabelecido de acordo com as normas que eles regem, e se o curso é reconhecido pelo Ministério da Educação. A duração e o custo do curso ou grau depende da instituição escolhida. O segundo passo, o aluno deve solicitar ao Cresce o registro de estágio. Os estudantes devem apresentar uma declaração comprovando o período de estágio e ele deve cumprir aí pelo menos 160 horas de trabalho. Todo mundo aqui já fez o estágio? Ainda não. Então, quem não fez o estágio, ó, principalmente vocês têm 2 meses, 3 meses para finalizar o curso. É importante dar início. São 160 horas, e isso ele tem uma cobrança. Quando você vai lá no Cresce e registra o início do seu estágio, você paga uma taxa, tá bom? E aí, pessoal, é importante, né? São 160 horas, não dá para fazer em uma semana. Ele tem um tempinho. Então, é importante que vocês verifiquem. Você vai entrar no site do Cresce, boa noite, ou lá no próprio AVA, na nossa plataforma, existe um local de documentos lá que o CETEPS colocou, que são os mesmos documentos que vai estar lá no site do Cresce. Você vai preencher os formulários e você vai dar entrada no Cresce dizendo que você está começando o seu estágio. Tem que ir lá no Cresce para dar início. Isso. Ou uma imobiliária ou um corretor. Já começou? Precisa dar início, porque ele precisa assinar autorizando que você está fazendo estágio. Tá bom? Isso. Portal na parte de serviços vai ter esse requerimento lá para você preencher. Inclusive, pode fazer online, mas você vai ter que entregar. Tem que ir lá. Isso mesmo. Mas esse aí é para carteirinha estagiária. Só para quem vai retirar a carteirinha que paga taxa? Para quem vai iniciar não paga taxa. Ou é 160 horas, tem que entregar aqui na secretaria. Isso. Porque só depois que você concluir o seu estágio que você vai poder se inscrever lá no Cresce, tá? Inclusive, pessoal... Então, eu fazendo o estágio na imobiliária, eu tenho que apresentar para o Cresce e pagar uma taxa do Cresce? Só se você for tirar a carteira provisória. Você não vai tirar a carteira provisória. Que eu tinha que pagar R$250, levar toda a documentação para fazer o estágio. Foi isso que eu fiz. Você vai tirar a carteira provisória? Então você não vai precisar também. Esse valor, inclusive, pessoal, ele é abatido, tá? Quando você for pegar sua carteira definitiva. Então, se eu quiser só fazer o estágio, é só levar a documentação, não precisa pagar o estágio. Não precisa. É só você entrar no portal e tirar a foto. Tira aquela guia e o seu corretor só vai assinar. Então, esse valor é só a carteira. É a carteira. E aí, se você tira a carteira provisória, quando você vai tirar a carteira definitiva, ele abate. No período que ficou faltando. Então, é só entrar no portal e tirar a documentação. Isso. Isso. Aqui pra gente, lá na documentação do Cresce, ele fala que você tem que... Quer ver? Eu vou chegar nessa parte. Os alunos devem acessar o site do Cresce na inscrição estagiário. Lá devem ser preenchidos os formulários de solicitação, também conhecido como formulários de requerimentos, imprimi-los e assiná-los. Também pode acessar todas as informações sobre a documentação exigida. Em seguida, a documentação deve ser levada ao escritório do Cresce mais próximo para solicitar o seu registro. Aqui pra gente no site tá assim, que você tem que levar para solicitar o registro. Mas a gente pode confirmar essa informação se não é necessário levar. Se você for tirar a carteirinha, senão não precisa. Tá bom? Depois disso, com a conclusão do curso e a obtenção do diploma e regularizados, os futuros corretores poderão solicitar o registro definitivo no site do Cresce. E aí, quando você solicitar o seu registro definitivo,
aí você vai receber a sua carteira definitiva e aí tem o pagamento. Aí sim, porque você vai retirar a sua carteirinha do CRES, tá? Professora, só uma dúvida. Por exemplo, as matérias, se a gente ficou de alguma matéria, a gente não conclui o curso. Não conclui o curso. Fazendo novamente. Isso. Geralmente você vai na secretaria, ele deve ter ali alguma taxa que você paga para fazer uma prova novamente. Você vai guardar a próxima turma para pegar aquela matéria? Não, não precisa. Não precisa, só lá no sistema mesmo eles conseguem liberar uma nova data para você fazer a prova. Tá bom? Não precisa esperar uma nova turma, não. Então, os formulários de requerimento devem ser preenchidos, impressos e assinados e todas as informações sobre a documentação requerida. Essa documentação deve ser entregue no escritório do CRES. Essas informações eu tirei do próprio site, tá, gente? Eu entrei lá e tirei do próprio site. Para solicitar o registro. Para o registro no CRES é uma lista de documentos que é obrigatória. E aí a gente vem para algumas perguntinhas que eu encontrei lá no CRES que achei interessante trazer para vocês. Como saber se o corretor de imóveis ou a imobiliária é inscrito no conselho? Então, você quer fazer essa verificação, né? Principalmente vocês que vão fazer aí o estágio de vocês. É importante saber se o seu corretor está em dias. Já pensou, você vai lá fazer um estágio com um corretor que está devendo anuidade, tem 5 anos. Não vai dar certo, né, gente? Ele tem que preencher lá que ele foi o seu corretor. Então, é importante verificar. Então, acessa o site do CRES e faz uma busca lá com o nome completo ou o número do registro do profissional ou da empresa no concílio. Feito isso, ele vai aparecer para você se esse corretor está inscrito e se ele está em situação regular, tanto o corretor quanto a empresa. Para quem ainda não fez o estágio, busca a secretaria aqui do CETEPS, tem várias imobiliárias aqui que são credenciadas, que sempre colocam que estão precisando de estagiários. Então, busquem aí vocês verificarem essas informações para vocês fazerem o mais rápido possível. A anuidade, ele é o tributo denominado contribuição social por interesse da categoria social ou econômicas. Os valores das anuidades e as correções são fixados por lei federal. Em 1º de janeiro de 2024, calculado com base no IPCA, o artigo 16, o primeiro inciso 1 e 2, e segundo a lei 6.530 de 78, o valor do tributo é de R$ 836 para pagamento até 31 de março. Então, a gente já passou dessa data, né? Pode ser parcelado. Então, compete ao Conselho Federal dos Corretores atualizar anualmente através de resoluções, que são inclusive publicadas em Diário Oficial da União. Cabe aos regionais cumprir e fazer cumprir. Então, a anuidade ou parcela dela poderá ser paga através de boleto em qualquer instituição bancária ou lotérica e é possível parcelar. Para isso, o corretor deve buscar o setor de atendimento do CRES e as possibilidades lhe serão apresentadas. Como nós já passamos da data de pagamento, de 31 de março, se a gente entrar lá no site do CRES, ele não vai ficar mais aparecendo esse balãozinho, pague sua anuidade, né? Mas ele tem ali para quem quer regularizar. Mas quando está bem no comecinho do ano, é o primeiro balão que aparece para a gente no site. De paga anuidade, de parcela. No caso de vocês vão terminar em agosto, setembro, e aí tem algumas pessoas que já vão se inscrever no CRES aí bem rapidamente. Provavelmente vocês não vão pagar esse valor total, que vocês têm só 4 meses, 5 meses para finalizar o ano. Então, vocês vão pagar somente o valor proporcional. Aí, ano que vem, vocês já pagam o valor integral, que vai estar atualizado. Porque todo ano tem atualização desse valor, tá? E ele pode ser parcelado. Tem algum juramento, professora? Não. Tem alguma solenidade para cada carteira? Eu acho que não. Nunca vi falar. Tem? Mas solenidade tem? O Rodrigo está contribuindo aqui que tem um juramento que você faz lá. Não vai ter uma cerimônia, mas você vai assinar, né?
que você vai estar seguindo todas as orientações do Código de Ética do CRES. Lá mesmo, quando você for receber. Quando você for receber, isso mesmo. A carteirinha, inclusive, pessoal, ela não é assim automática, tá? Por isso que assim, vocês vão terminar o curso de vocês em agosto. Quem fez todas as matérias, tá tudo bonitinho, terminou em agosto, fez o estágio. Aí vocês vão solicitar aqui no CETEPS o diploma de vocês. Como é um curso que ele é regularizado pelo Ministério da Educação, né? O MEC autoriza. Esse diploma, ele é feito aqui, mas ele tem que ir lá para o Ministério da Educação para ele ser validado. Então, ele não entrega automaticamente, ele demora pelo menos uns 30 dias. Igual qualquer instituição de nível superior. Você fez uma faculdade, demora mais ou menos isso para você pegar o diploma. Tem muito profissional que manda isso sem pagar? Tem, mas é ilegal. Tem, né? É como toda profissão, né? Tem. E aí, terminado isso, vamos supor, terminei em agosto, 30 dias peguei. Você vai ingressar no CRES. A carteirinha também é a mesma coisa, não é na hora. Demora um prazo para eles entregarem para você. Porque tem todo o procedimento de fazer, tá? Oi? É uma sequência, né? É um sequencial, ele tem uma quantidade de dígitos lá para ser colocado. É possível terminar o curso, depois fazer o estágio? Não, para terminar o curso tem que estar com o estágio em mãos. Você só vai ter a conclusão do curso depois que fizer o estágio. Se a gente terminar o nosso curso, por exemplo, em agosto, e não tiver feito o nosso estágio, ele vai ficar incompleto. Porque o estágio, ele é disciplina do curso. Então, só depois que terminou o estágio, aí você vai entregar o seu documento de estágio assinado pelo corretor aqui no CETEPS. Aí eles vão começar o seu requerimento do seu diploma. E aí demora mais 30 dias. Isso, então demora um pouco. É, corre com estágio. Então vamos lá, gente. O pagamento da contribuição anual devido aos conselhos regionais dos corretores é facultativo, ou seja, ele vai ser opcional para os profissionais que até a data do vencimento da contribuição tenham completado 70 anos de idade e contribuído regularmente durante no mínimo 20 anos. Então é um benefício aí para aqueles corretores que já estão há 20 anos atuando, contribuíram regularmente, então todo ano pagaram certinho e ainda querem atuar como corretor, né, nessa idade de 70 anos. Aí vai ser tipo aposentado, não precisar mais pagar? Isso, aí ele está aposentado, ele pode atuar se ele quiser, mas ele não precisa mais pagar. É facultativo, ele escolhe se ele quer contribuir ou não, tá bom? Mas acho que chega nessa idade ele já está querendo parar, né? Tem muitos, porque é uma profissão, gente, gostosa de fazer. Você visitar as pessoas, você mostrar, conhecer, então é muito bom. E para quem trabalha com isso há muito tempo, é algo prazeroso, né? De se fazer. Tem perfis de cliente também, né? Porque às vezes a gente fala, eu acho que eu não consigo, mas você tem que buscar o seu perfil. Que perfil de cliente que você quer? Para você falar e ser entendido rapidamente, né? É verdade. Por exemplo, hoje trabalho com venda de imóvel popular, né? Gostou? Muito bom. Isso Eu aí. gosto de alto padrão. Uhum. De alto padrão, tô amando. O mesmo trabalho dá para pensar pequeno para pensar grande, né? A gente Sim, sim. Mas é isso, é o perfil, né? É o perfil da gente. E isso acontece em toda a profissão. Isso acontece em toda a profissão. De onde a gente prefere atuar, qual é o mercado. E todos eles vão ter o seu benefício também. Olha lá. A anuidade, ela vence no último dia útil do primeiro trimestre de cada ano. Geralmente no dia 31 de março, se for dia útil, tá? E ela pode ser paga integralmente antecipada com descontos de 10% se for paga até 15 de janeiro, 6% se for paga até 15 de fevereiro e 4% se for paga até 15 de março. Ou o corretor pode parcelar, se não me engano, em até 8 vezes. Essa anuidade ela aumenta
todo ano. Todo ano, tá? Isso mesmo. Deve ser paga anuidade todo corretor de imóveis e empresa imobiliária com inscrição ativa. O fato gerador da obrigação tributária é a inscrição regular no CRES-MT. Então, assim que vocês se inscreverem, pronto, começa a pagar, tá? É assim que funciona. Assim, o profissional inscrito deve pagar as respectivas anuidades, independente do exercício ou não da atividade, a qual presume de forma absoluta. Então, pessoal, é importante que você se inscreva quando você tiver certeza que você quer atuar como corretor. Ah, eu vou me inscrever, mas eu não sei se esse ano ainda vou ser corretora. Então, não se inscreva. Somente a partir do momento que você quiser atuar. Porque se você se inscreveu, obrigatoriamente você vai pagar anuidade. Se você não fez nenhuma venda o ano inteiro, você vai pagar anuidade. Do mesmo jeito, tá bom? Então, caso o inscrito não deseje exercer a atividade, ele deve solicitar a suspensão e, nas hipóteses previstas, o cancelamento. A inadimplência com anuidade pode acarretar em uma sequência de situações de inscrição de débito de dívida ativa. Então, se não irá mais exercer a profissão e não quer pagar anuidade, entre em contato com o órgão competente e faça aí o cancelamento. Pessoal, então, eu vou parar um minutinho para falar a respeito disso. É possível, por exemplo, você como corretor, vamos supor que eu estou aqui atuando como corretora já tem uns 5 anos. E eu vou, por exemplo, sei lá, vou embora do Brasil, vou ficar 2 anos morando fora do Brasil, fazendo um curso, por exemplo. Resolvi fazer um mestrado lá em Portugal. Fui para lá. Nesse período que eu estou lá, eu não vou atuar como corretora. Porque se você quiser, você pode continuar atuando, gente. Às vezes você está de lá, mas você consegue trabalhar. Não, eu não vou conseguir porque vai ser dedicação exclusiva para esse estudo e eu vou ficar 2 anos sem trabalhar como corretora. O que você pode fazer? Você vai entrar em contato com o CRES e você vai informar que você vai ficar esse período. Você vai ter um documento para você preencher e você vai ficar suspensa durante esse período que você pediu. Você pode fazer quanto tempo? Pode ficar até quanto tempo? Lá não tem essa previsão. Lá dentro do documento é você que preenche. Quanto tempo? Se você voltar antes, você pode entrar em contato com o CRES e ativar no período, tá? Que você quis voltar. E se passou os 2 anos, não falei nada, automaticamente você já está liberado, tá? Então, vou continuar, então entre em contato e prorroga. Professora, não quero mais ser corretora, ganhei na Mega Sena, não quero mais, né? Pode solicitar o cancelamento. Isso, mas você pode, existe um documento, tá, que você faz o CRES, que você pode atuar também fora do país. Mas você tem que entrar em contato com eles, verificar como é que é a lei desse novo país. Porque a Remax tem a sede nos Estados Unidos. E aí você consegue atuar. Porque daqui eu consigo uma casa na Flórida, uma casa em outra, quando alguém me alocar, Aham. a gente consegue por aqui mesmo. Consegue, tá? Fazer esse tipo de trabalho. Só tem que entrar em contato com o CRES e informar, tá? Que você precisa fazer isso. Provavelmente vai pagar alguma taxa, tá bom? Para atuar em outros locais. Então, pessoal, se você quiser, por exemplo, cancelar a sua inscrição para sempre, também é possível. Vamos supor que eu cancelei a minha inscrição e depois de um tempo eu resolvo voltar, né? Volta com o arrependido, né? Quero voltar. Pode voltar. Você tem o curso de técnico em transações imobiliárias, o curso ele não vence, tá bom? Então você pode sim, provavelmente vai ter alguma coisa que você vai precisar fazer ali para reativar, mas não é cancelado para sempre, tá? Você consegue cancelar, mas você consegue voltar, a não ser que você foi cancelado, aí é diferente, né? Se você foi cancelado, né, aí é diferente. Eu fiz alguma coisa ilegal. E aí teve lá uma sanção disciplinar que foi cancelamento. Aí, gente, já era, tá?
Se o Cresce cancelou, você pode até recorrer, Que caso tem? né? A gente vai estudar amanhã o código de ética, tá? Mas sei lá, você fez alguma coisa ilegal, que é uma penalidade aí muito grave, gravíssima. E aí o Cresce cancelou, você vai recorrer, você vai pro COFES, aí o COFES falou, não, o Cresce tá certo, tem que ser cancelado mesmo. Aí não tem jeito, você perdeu o seu direito de ser corretor, tá? Mas se você solicitou o cancelamento, você pode voltar depois se você quiser, não tem problema. Beleza, continuando. Denúncia. Então, conforme determina a resolução do COFES número 146 de 82, a denúncia poderá ser apresentada por qualquer pessoa física ou jurídica, inscrita ou não no CRES-MT, e deverá conter informações do denunciante e do denunciado. Existe um modelo no site do CRES. Isso daqui, pessoal, informações do denunciante e do denunciado, se for algo que você precise, por exemplo, que vai ser algo que vai ser levado para a justiça, por exemplo, vai envolver uma questão de um processo, é importante que você faça a sua denúncia e coloque essas informações, porque é algo que você vai utilizar. Mas você pode, por exemplo, fazer uma denúncia anônima também. Essa pessoa que foi pega lá no condomínio fazendo venda, esse zelador, provavelmente foi uma denúncia anônima. Alguém falou, tem um zelador trabalhando lá no condomínio tal como corretor. E aí o Cresce foi lá, verificou e conseguiu comprovar que ele realmente estava fazendo isso. Então você pode fazer uma denúncia com os seus dados, se identificando, se é algo que envolve você, envolve a minha pessoa e eu preciso tomar uma providência legal, coloque os dados. Agora, se não é nada, né, você só ficou sabendo e quer que o Cresce vai verificar, você faz uma denúncia anônima. E se você fechou um contrato com um colega, como é que é seu nome? Vinícius. Você fechou um contrato com ele e aí, na hora de receber, caiu na conta dele. E ele não me passou. Porque pode acontecer. Com certeza. Funciona. Eu falo porque às vezes aconteceu já um aluguel, né? E aí o rapaz ficou dizendo, não recebi, eu conhecia o dono. Ele foi lá e falou. O que está acontecendo, né? Problema. Aí ele não passou, peraí, vou ligar agora. De repente apareceu na minha conta. Né? Então eu vejo que a gente pode fazer essa tratativa de conversar, de ir atrás, isso é importante, tentar resolver assim. Ou então você pode fazer essa denúncia. Entrou lá no site do Cresce e coloca as informações. Isso, de como que foi firmado isso, né? Nesse exato momento não pode. Isso mesmo. Nesse exato momento não pode, porque vocês são os estagiários, né? Mas depois que vocês forem... Exatamente. A carteira de estágio, que nós falamos agora há pouco, ela tem validade, pessoal, de 6 meses e ela pode ser prorrogada por igual período. Por exemplo, Vinícius vai começar a fazer o estágio dele segunda-feira e ele quer tirar a carteirinha dele provisória. Ele vai pagar a taxinha para tirar a carteira provisória. Como o curso do Vinícius vai terminar em setembro, será que ele vai poder ter a validade de 6 meses? Não. A carteira dele vai ter validade da data em que termina o seu curso, tá? Então, você só pode prorrogar ou ela só vai ter 6 meses se você ainda estiver estudando. Se não estiver estudando mais, não pode ser prorrogada, tá? Não é obrigatório, não precisa, tá? Mas eu posso guardar esse documento, posteriormente pegar. Pode, tá? Só que aí quando você terminar o curso e tudo, aí você já vai pegar a sua definitiva. Aí você não vai pegar mais provisório, tá bom? Porque aí não precisa mais. Então, para renovação, né, do estágio, é necessário que continue matriculado, como eu falei para vocês, e deve comparecer ao Cresce aí com os documentos para renovação. O que o estagiário pode fazer, né? O que vocês estão fazendo lá no estágio de vocês? Vocês podem observar, acompanhar, colaborar no atendimento ao público,
e na prática dos atos privativos da profissão, sempre com a supervisão de um corretor de imóveis. A intermediação da negociação sempre deverá ser feita pelo corretor. Então, quem vai fazer a venda, gente, é o corretor. Você vai estar ali somente atuando junto, colaborando com ele. O estagiário, ele não pode anunciar, intermediar interesses ou abrir escritório em seu próprio nome para a realização de negócios imobiliários. Não pode atuar como corretor de imóveis, porque isso tem consequências no âmbito administrativo, civil e penal, como vocês mesmos já colocaram aqui. O estágio, ele é uma disciplina curricular obrigatória. E para a conclusão do curso, né, você precisa fazer o estágio. A carteirinha não é obrigatória, mas o estágio sim. Isso precisa estar muito claro para vocês, tá? Porque às vezes eu falo aqui, a carteirinha não é obrigatória, a pessoa pensa, então eu não preciso fazer o estágio. Não é isso. Tem que fazer o estágio. A carteirinha que é opcional, tá? O estagiário, como a gente diz, né? Ele tá ali para aprender, então ele não tem direito a honorários de corretagem. Se a imobiliária quiser pagar, é critério dela, tá? Né? Mas gente, o estagiário é assim. Eu mesmo, quando eu fiz a minha faculdade, eu fiz 2 anos de estágio sem receber nada, só gastando. Só investindo. Exatamente, ganhando experiência. Ganhando experiência. 2 anos. Porque no curso de licenciatura a gente precisa fazer 4 estágios, né? No meu caso, no curso de matemática, eu tinha que fazer um estágio no ensino fundamental 2, no ensino médio, na educação de jovens e adultos e no nível superior. Então eu tive que fazer 4 estágios cada semestre. Exatamente, maravilhoso. Exatamente. Na época eu trabalhava, né, em outro local, e como eu só ia lá, como eu não era, é diferente do estágio de vocês, né? Eu também tinha uma carga horária para cumprir, mas eu só ia lá na instituição, na escola, naquele horário. Então eu escolhi uma escola que era do lado do meu trabalho. Então eu ia lá, dava aula e voltava a trabalhar. Fazia assim, né? Fazia esse jogo de cintura. Não precisava passar o dia na escola. Porque no caso de escola é possível você fazer assim. Por exemplo, eu estava fazendo estágio no ensino médio. Eu dava aula em uma turma do ensino médio. Então eu só ia lá no horário da aula. Então no horário da aula eu ia lá, dava aula e voltava a trabalhar. No meu trabalho eles permitiram que eu fizesse isso, deu tudo certo. Não precisava passar o dia na escola. Remuneração. O corretor de imóveis, ele não costuma ter um salário fixo, mesmo que ele trabalhe para uma imobiliária. São raras as empresas que pagam salário para os seus corretores, que têm sua remuneração baseada em comissões sobre a venda e locação de imóveis. Existe um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, né? O projeto de lei número 6497 de 2013, então já tem aí 11 anos, né, esse projeto de lei, que propõe um piso salarial de R$ 950 para os corretores, com jornada de 40 horas semanais. Gente, esse valor, vamos pensar assim, 2013, né, há 11 anos atrás. Há 11 anos atrás o salário mínimo era menor, então o piso era esse. Com certeza, se esse projeto for aprovado hoje, não vai aumentar o piso salarial. Mas não significa que a empresa vai ter que pagar só isso. Vai ser um piso, é no mínimo isso, tá bom? Então, como não tem essa aprovação, a média salarial ela vai variar aí de acordo com o volume de negócios fechados pelo profissional, o valor do imóvel, a região que atua, onde que você vai, qual é o tipo de empreendimento aí que você vai atuar. Então, isso vai variar muito, tá bom? E aí, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Existe, né, aqui no nosso estado, uma tabela de honorários mínimos para a prestação de serviços de intermediações e avaliações imobiliárias, que foi ali feita pelo Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de Mato Grosso, que é o Sindimóveis, e também pelo Secov, tá? Que é
o Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais, Comerciais e Condomínio de Cuiabá e Várzea Grande. Então, como a própria tabela diz, gente, é uma tabela de honorários mínimos. Então, é o que você tem que cobrar no mínimo. Você não tem que cobrar menos do que isso, tá bom? E aqui, gente, eu vou passar assim rápido para vocês verem o tamanho da tabela. Pois é, ó o tanto de página. Se eu cobrar 10%, Não tem problema. Se foi acordado, o cliente aceitou, combinado é combinado, está no seu contrato. Então, gente, lá em abril de 2014, já tem 10 anos esta tabela, e é isso que os corretores utilizam como tabela de referência, tá bom? Então, se você, quando você começar a atuar como corretor, você fica com dúvida em alguma coisa, uma avaliação de imóvel, um imóvel rural, uma locação, um não sei o quê, quanto será que eu cobro? Vá nessa tabela, consulte. Aqui você vai ver qual é o valor mínimo que você tem que cobrar, tá bom? para ficar tomando conta. Isso, e é para padronizar também e para valorizar o trabalho do corretor, né? Se você é um corretor, você estudou, você paga anuidade todo ano, trabalha ali com dedicação, com empenho, aí você vai cobrar menos do que está ali no mínimo que tem que ser cobrado, você está desvalorizando a sua profissão. Tem gente que faz isso? Tem, às vezes para conquistar o cliente ali, ganhar aquela venda, tomar aquela venda de você, mas essa pessoa não está trabalhando de maneira legal, né? E aí, antes de encerrar, nós vamos parar aqui. Vou falar sobre o overprice. O overprice, ele se caracteriza como um ganho adicional superior à comissão normal devida pelos serviços prestados e recebida de forma camuflada, para que as partes não tenham conhecimento de que estão pagando a mais. Então, gente, eu disse para vocês que existe uma tabela de referência de valores mínimos a serem cobrados. Professora, se lá está dizendo que eu tenho que cobrar 5% e eu falar para o meu cliente que eu cobro 7% e ele aceitar, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem, porque o cliente aceitou. Não foi de forma camuflada. Às vezes acontece como a colega contribuiu. Às vezes o cliente comprador vai depositar na sua conta para você passar a parte do cliente que está vendendo. Se você combinou um valor com ele, depois ele descobrir, eu combinei com o meu cliente que o meu imóvel vai ser vendido por 500 mil. E você 200 para você e ainda cobrou 5% dele. Isso foi camuflado. Quando ele fala que esse não é bom. Exatamente. Isso é algo que não pode acontecer. Inclusive, para quem perguntou aí, professora, um caso de situação que seria uma penalidade gravíssima. Isso é gravíssimo, é crime. Para que as partes não tenham conhecimento. Agora, por exemplo, vamos supor que você chegou lá para vender um imóvel. E aí o cliente fala para você assim, eu estou vendendo meu imóvel e eu quero 300 mil dele. E você, como é um corretor experiente, você fala, olha, mas seu imóvel vale mais do que 300 mil. Não, mas eu quero 300 mil porque eu estou precisando desse dinheiro agora. E eu quero vender rápido. Olha, seu cliente, se eu vender por 400 mil, tudo bem para você? Eu ficar com esses 100 mil? Está combinado, está acordado, pronto. Se o seu corretor vender por 600, é dele. Ele vendeu a mais, a parte é dele. Isso não foi de forma camuflada, foi acordado, ok? O que não pode é combinar algo com o cliente, recebeu a mais, não falou para ele, depois ele ficou sabendo, tá bom? Então, esse procedimento, ele é abominável e é proibido pelo Conselho Federal, expressamente proibido pelo Código de Ética Profissional. Expressamente proibido aí pelo Código de Ética Profissional. Se o corretor,
o infrator, ele vai ser punido com multa que varia de 2 a 6 anuidades. E essa multa é prevista para a pessoa física e também para a pessoa jurídica. Se o overprice for praticado conjuntamente por mais de um corretor ou em parceria com a imobiliária, todos receberão individualmente a punição prevista no código. Ok? Então, se tiver aí parceria nessa situação, exatamente, gente, não vale a pena, né? E assim, pessoal, aí no chat tá tudo certo? Tá? Pessoal, então por hoje, falta aí 10 minutinhos para encerrar nossa aula, eu vou finalizar com vocês, porque a gente ainda tem uma parte aí do material para a gente estudar. Então, a gente finaliza aqui em remuneração e amanhã a gente dá continuidade. Então, só para o pessoal que chegou um pouquinho mais tarde. Teremos aula amanhã ainda. Se der tempo de finalizar nossa aula, nós faremos uma revisão do que nós estudamos hoje e vamos estudar amanhã. Então, tragam aí um celular com internet para fazer a revisão. E na quarta-feira nós vamos fazer a nossa prova bem rapidinho para a gente ir para casa, aproveitar com os nossos namorados, né? Nossas namoradas, né? Porque a gente vai fazer a prova no dia dos namorados. Eita! Aí você chega cedo, tá, gente? Eu vou sair do trabalho 6 horas, venho direto pra cá, porque eu quero jantar aí com o meu love na hora que eu chegar em casa ainda, tá? E vocês também. Todo mundo assinou a lista de presença? Sim? Então tá, pessoal. A gente se encontra aí amanhã. Tchau, tchau.